do Mídia Pet. Hoje nós estamos aqui para entrevistar Fábio Kiel, um dos maiores especialistas no Brasil sobre a raça Pitbull. Ultimamente a gente tem visto o Pitbull muito em evidência, né? Diante de tantos ataques que têm acontecido praticamente toda semana. São 2, 3 ataques diferentes, uma raça que já é muito estigmatizada e acabou voltando o preconceito contra a raça com toda a força diante desse volume de ataques. Só para você ter ideia, ano passado, 2023, o Brasil sofreu 53 mortes de pessoas por conta de ataques a cães. Boa parte desses ataques atribuídos à raça Pitbull. Então agora a gente vai tentar desmistificar um pouco a raça, entender um pouco mais sobre esse cão, que eu costumo dizer que Pitbull não é pet. Vamos ver se eu estou certo ou se eu estou errado. E aí, Fábio, como vai? Tudo bem? Fala, Bruno, tudo bem? Que prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, viu, Bruno? Para a gente estar falando sobre esse assunto que, como você falou, eu amo, né? Que é a raça American Pitbull Terrier. Convido todos a assistir, né? Todas as matérias. O Bruno tem feito um trabalho de excelência aí, né, no Media Pet Portal. Então, tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo que ele tem, né? Compartilhado. Ele é um cara muito preocupado com qualidade. Quando eu falei com ele, ele expressou essa preocupação dele com a qualidade no trabalho, das pautas. Isso aí me deixou muito feliz. Obrigado aí pelo convite aí, Bruno. De nada, Fábio. Para a gente é um prazer e uma honra poder contar aí com toda a sua expertise e levar informação para as pessoas, informação técnica, verdadeira, que a gente vê hoje em dia no meio da criação é o que está faltando muito. Tem muito criador aí que está mais preocupado em aparecer, em ser celebridade, do que realmente desenvolver um trabalho sério, técnico e contribuir efetivamente, né, com a criação das raças que ele se propôs a criar. Então, Fábio, para começar aqui a nossa entrevista, eu acho que o mais interessante seria, sendo bem redundante, né, a gente começar do começo. Queria saber de você como o Pitbull ele foi constituído, quais foram as raças que foram ali, né, usadas na inserção para se chegar até o American Pitbull Terrier e quais as características comportamentais e físicas que realmente fazem parte do Pitbull original. É lógico que é uma história complexa, nós vamos tentar resumir para não ficar um negócio entediante aqui, tá? Mas de forma assim, bem resumida, a raça American Pitbull Terrier teve início, na verdade, não na América, tá? Como o nome da raça diz. Essa raça, a gênese dela teve lá na Europa, né? Na Inglaterra, em vários países europeus, do século, a partir do século XV, XVI, XVII, enfim, cada um num determinado período, eles tiveram cães que se assemelhavam ao pitbull moderno que nós temos hoje, tá? O nome da raça, ela diz muito sobre a raça, American Pitbull Terrier, né? American porque ela foi, sim, reconhecida e oficializada na América, nos Estados Unidos, né? Pit, que vem do termo pit, que é o local onde esses cães combatiam com outros cães, né? Era a arena, né? Bull, que era uma mistura entre os antigos bulldogs, não os bulldogs ingleses que a gente conhece hoje, né? Eram cães que enfrentavam touros nas arenas, como eu falei, desde o século XVI, XVII, né? E Terrier, porque, de uma forma assim geral, tá? Nos Estados Unidos, enfim, na própria Europa, existiu uma fórmula, vamos dizer assim, entre a mistura entre esses bulldogs e alguns cães tipo Terrier, que é esses cães que são desenvolvidos para caçadas de animais de toca, tá? Texugo, rato, né? Existem alguns historiadores, né, que acreditam que o American Pitbull Terrier não teve essa mistura com o Terrier, que ele é fruto, sim, do desenvolvimento do Bulldog. Tá? Inclusive, alguns criadores americanos mais antigos ainda chamam, né, o Pitbull de Bulldog, né, porque eles acreditam que esse cão ele só é uma seleção dos menores Bulldogs. Mas, enfim, voltando lá, entre o século XVI e XVII, nós tínhamos na Europa, em vários locais, lá na Inglaterra, enfim, Espanha, os espetáculos sangrentos, esportes sangrentos, entre aspas, tá? Que eram o quê? Esses cães que lutavam contra touros, ursos, gorilas, enfim, eram espetáculos selvagens, assim, né? Brutais, né? Mas que isso chamava muito a atenção do público e os reis da época, né? Os governantes usavam esses espetáculos como forma de agradar o povo, como forma política, né, de manter a atenção do povo voltada para esse tipo
de espetáculo grotesco, né? Foi sendo feita uma seleção desses cães, né, que eram mais aptos a enfrentar não só touros, como eu falei, como ursos, enfim. E aí foi em cada lugar se chamava esses cães por um nome, mas assim, de forma geral, começou a se chamar esses cães de bulldogs, né? Os cães que enfrentavam os touros, tá? É, só que a partir do século XVII e XVIII, principalmente no século XVIII, houve uma proibição, uma gradual proibição, principalmente na Inglaterra, desses esportes sangrentos, entendeu, Bruno? Então, ou seja, as pessoas cada vez mais tinham dificuldade de promover esse tipo de evento, os governantes começaram a impor, né, leis para que não houvesse mais esse tipo de espetáculo. Só que aí já existia uma cultura em volta desse tipo né, de combate, e aos poucos, né, esses cães que inicialmente eram usados para combater grandes animais, como o touro, por exemplo, eles passaram a combater animais menores e até combater entre si, cães entre si, né? Então você não precisava mais de uma arena gigantesca, né? Você podia fazer. Existiam pessoas que promoviam combates ilegais em áreas menores, em fundos de bares, né? Em áreas rurais um pouco mais isoladas, enfim. E esses cães então passaram de uma atividade de combate a touro a combater entre eles mesmos, né? Naturalmente, eles começaram a perceber que os cães que ofereciam, entre aspas, tá, um espetáculo melhor para o público eram os cães menores, que eles conseguiam lutar mais tempo, né? Eles, enfim, proporcionavam mais tempo de luta para o público, né? Então, aquele bulldog que inicialmente pesava 40, 50 quilos, ele começou a diminuir de tamanho, né? E aí entra aquela coisa, Bruno, que é muito importante a gente falar agora. As pessoas não podem pensar, no século XVIII, que existia uma sinofilia organizada, tá? Então, assim, cada um usava uma forma, né? Cada região da Inglaterra tinha lá os seus cães. Então, eu acho muito leviano, né? Qualquer especialista falar, não, foi feito desta forma, até porque nós não temos muitos documentos, assim, precisos e objetivos, né? Então, o que, assim, pelos estudos que os historiadores fazem, a gente chega à conclusão que esse antigo bulldog, então, ele começou a diminuir de tamanho, né? E realmente alguns criadores passaram, então, a cruzar esses bulldogs com os terriers, que eram esses cães menores. E aí gerava aquele cão de porte médio, né? Um cão com aquele temperamento irritadiço do terrier, né? E aquela força do bulldog, né? Então a gente já tinha um cão muito próximo do que é o American Pitbull Terrier hoje. Inicialmente, até, uma das raças mais antigas que a gente conhece, né, nesse espectro é o Staffordshire Bull Terrier, né? Que também o nome é bem. Ele elucida bem, né, o Bruno? Staffordshire é uma região da Inglaterra, é uma região que tem bastante mineradores, é uma região bem assim, vamos dizer, de trabalhadores bem rústicos, né? E esses cães, segundo alguns historiadores, eles eram a mistura, então, desse Bulldog de Staffordshire com os Terriers, né? Então, de novo, Bruno, não confundir com os Staffordshire Bull Terriers modernos, tá? Que é um cão que já vem há muito tempo sendo desenvolvido para shows, para exposição, né? É o mesmo nome, só que a raça tinha um fenótipo um pouquinho diferente. Era um cão mais fino, né? E ele tinha realmente essa função de combater entre os cães. Esses cães começaram, então, a fazer essas atividades na Europa, e aí isso aí coincidiu, Bruno, com a colonização dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos estava sendo colonizado nessa época, século XVIII, muita gente indo para o oeste, né, dos Estados Unidos. Então, esses imigrantes, principalmente os imigrantes da região da Irlanda, né? Eles iam para os Estados Unidos e levavam esses cães com ele. Servia para várias funções, porque geralmente eram pessoas ligadas à fazenda, né? Eram fazendeiros, eram pessoas que iam ficar no campo. E esse cão que inicialmente era um cão de combate, ele passava a servir para várias coisas. Ele ficava ali na fazenda fazendo o que tivesse que ser feito, mas também, obviamente, eles levaram esse hábito, entre aspas, né, de combate entre cães para os Estados Unidos, tá? É importante a gente falar, Bruno,
que a gente não está aqui para defender o combate entre cães, a gente só está aqui constatando um evento histórico, tá? Eu gostaria até que você falasse a respeito, reforçasse isso também, para que as pessoas não pensem que a gente está aqui promovendo esse tipo de atividade, tá? Não, claro, o combate entre cães é uma prática grotesca, bizarra, hedionda, completamente reprovável, e tanto eu quanto você, o mundo moderno já não comporta mais esse tipo de prática, né? Na verdade, a gente está falando sobre a história do cão. A história é a história, são fatos, e não tem como mudar, a história é essa. Então, Fábio, diante de todo esse histórico que você contou aí para gente, como é que os criadores antigos determinavam quem eram os melhores indivíduos da raça e como eles faziam para escolher as melhores linhagens de sangue? Quando é que começou a ter esse olhar mais técnico, esse critério? Como a gente estava falando da história, quando esses imigrantes da Inglaterra, enfim, da Irlanda, chegaram aos Estados Unidos, isso estamos falando da segunda metade do século XVIII, a partir de 1850, tá? Com essa avalanche de imigrantes que chegou aos Estados Unidos, e com eles esses costumes, tá? Por exemplo, do combate entre cães, eles vieram numa situação muito precária, Bruno. É importante a gente entender o contexto histórico, tá? Então, eram pessoas simples, rudes, né? Pessoas que não tinham instrução, né? E que tinham ali uma vida voltada para o campo, pô, né? Para trabalhos pesados. A maioria dos especialistas, né? Ditos especialistas, eles querem traçar vaticinar uma teoria, né? Falar, olha, foi assim. A raça American Pitbull Terrier, ela não teve um caminho linear, né? Ela foram várias influências de diversas pessoas em diversos momentos, né? Então isso demorou para se tornar uma coisa padronizada, né? Então, a partir de 1850, como eu falei, esses imigrantes começaram a promover combate entre cães. Teve um combate até muito famoso em 1881, entre um cachorro chamado Pilot e um cachorro chamado Crib, que foi notícia na imprensa da época, e eles fizeram uma aposta de US$ 1.000, né, entre os cães, inclusive algumas passagens de trens, é como se fossem pacotes, se você quisesse ir até o local onde seria o combate, você tinha uma passagem lá, uma promoção para você comprar, né, a polícia local organizou, né, o evento, então assim, a prática de combate entre cães nessa época, de 1881, ainda era aceitável, né, e comum para a sociedade da época, tá? Então, esses criadores que começaram a se envolver, inclusive um dos cães, o próprio Pilot, foi importado, né, da Irlanda para vir fazer esse combate, enfim. Eram cães de 14 quilos, só para você ter uma ideia, como era um pouco diferente, né, o fenótipo, enfim. Esses cães que já faziam esses combates, o combate demorou 1h25, entendeu? Então, assim, eram eventos que, para a sociedade da época, era uma coisa aceitável. Esses criadores começaram a manter, então, um intercâmbio entre eles. Então, respondendo à sua pergunta, como que era feita a seleção, né? Era um tipo de seleção, Bruno, que não tinha, vamos dizer, a parte, entre aspas, técnica que nós temos hoje, que é a parte genealógica, a parte genética, né? Existia ali uma coisa mais intuitiva, né? Então, o criador falava, era uma coisa muito simples, viu, Bruno? Quem é o melhor? Ah, o cachorro A ganhou. Quem é a cadela melhor? Ah, a cadela B ganhou. Ah, então me dá um filhote desses dois. Os dois né, faziam o cruzamento, e o fruto desse cruzamento, né, perpetuava aquele tipo, entre aspas, que na época nem usava ainda, não existia um nome, né? Era Yankee Terrier, Bulldog de Stafford, eram vários nomes, entendeu? Né? Pit Terrier, cada um usava um nome, né? Então não existia uma coisa organizada, né? Até 1880, por aí. Por quê? Porque cada um usava a sua forma. E outra coisa que é importante lembrar também, Bruno, que as pessoas moravam numa área rural, né? Nós não tínhamos sistema de comunicação. Eu não tinha como ligar para o Bruno e falar, Bruno, e aí? Você tem um cachorro bom? Cara, a pessoa era obrigada a trabalhar com o que ela tinha na região dela. Além do cruzamento do melhor com o melhor, outro critério de seleção era a proximidade geográfica, né? O cara não podia se dar o luxo, a não ser que fosse um criador muito rico, que era raríssimo,
O criador não podia se dar o luxo de falar, não, quero cruzar com um cachorro que está a 300 quilômetros de mim. Ele não tinha, né, sistema de transporte, ele não tinha sistema de comunicação. Então, ele ia fazendo consanguinidade com cães que estavam dentro da sua região, e isso acabou gerando as famosas linhagens que a gente conhece hoje, né? O Pitbull, ele começou a se desenvolver dessa forma um pouco, entre aspas, desorganizada, né? Lógico, tinha ali, qual que era o fundamento principal? Só vamos cruzar os cães que ganham no combate. Ponto. Só queriam filhotes de cães que fossem vencedores nas atividades que eles se propunham, tá? E isso foi se desenvolvendo, né? Até que a um determinado momento, né? Essa raça começou realmente a ficar mais homogênea, né? E eu posso colocar como ponto de partida da, entre aspas, organização oficial da raça, 1898, que foi a fundação do United Kennel Club, o UKC, né, como a gente conhece, que foi fundado com o objetivo de registrar raças de trabalho, mas o próprio fundador, né, o Bennett, ele tinha um pitbull, né, ele era um admirador da raça, e o primeiro registro do UKC foi o cachorro dele, que era um pitbull. A partir da fundação da UKC e desses registros genealógicos, né, era um cartório de registros, aí sim a gente começa, então, a ter realmente um tipo de organização, vamos dizer, para a raça American Pitbull Terrier na América. Então é a partir dessa data que a coisa começou a adotar um caráter um pouco mais técnico, um pouco mais baseado em estudo, do que ali na praticidade do dia a dia, levando em consideração o desempenho do cão na função. Exatamente, Bruno. Eu acho que um dos principais papéis, né, um dos principais objetivos de um cartório de registro é você documentar a genealogia do cão. E para que que serve isso, né, Bruno? Olha só, tem muita gente que acha que pedigree é só para o cachorro ficar mais caro, mas não é. O pedigree, justamente, ele serve para que as pessoas que estudam, né, com um pouquinho mais de profundidade a raça, eles consigam entender quais os melhores cruzamentos, né? O que produziu cães melhores, né? O que não deu certo, o tipo de cruzamento que não deu certo. Então, a partir do momento que você tem um mapa genealógico ali, né, para estudar os ascendentes, enfim, você consegue de uma forma um pouco mais científica, né? Lógico que existe sempre a questão da imprevisibilidade, isso não tem dúvida, entendeu, Bruno? Mas quando você tem os registros oficiais, com uma entidade que só cuida disso, então você começa a incitar, né, os criadores a começar a ter um estudo maior nessa parte genealógica, né? E aí você começa a planejar melhor os seus cruzamentos, né? Então a UKC, e depois em 1909 tivemos a fundação da ADBA, American Dog Breeds Association, né? Que é conhecido hoje como ADBA. Ela foi um outro cartório fundado em 1909, tá? E aí sim foi exclusivamente para registros de pitbulls, né? Ela foi fundada né, com esse propósito. Entre o final do século XIX e o começo do século XX, a gente teve a fundação dessas duas entidades que realmente começaram a nortear os criadores, né? Começou a incentivar para que esses criadores começassem a estudar de uma forma mais científica e planejar os seus plantéis. Então, assim, não seria errado a gente considerar que foi a partir daí que nasceu o conceito, a ideia da sinotecnia enquanto um estudo, enquanto uma prática que buscava uma assertividade maior com relação àquilo que seria produzido em matéria de cães. Eu não diria que a sinotecnia nasceu aí porque existiam outras raças, tá? Para você ter uma ideia, o Bulldog, tá? Tem um padrão chamado Filoquon, tá? É um termo do primeiro padrão escrito de uma raça que é de um Bulldog. Tá? Lembrando que não é aquele Bulldog inglês que a gente conhece hoje, tá? Era um Bulldog da Inglaterra, mas eram mais voltados para aqueles Bulldogs antigos que enfrentavam touros, tá? Então, assim, esse conceito de sinofilia, sinotécnico, né? Esse conceito mais técnico ligado aos cães, ele vem de outras raças também, tá? A gente não pode puxar isso só para o Pitbull, tá? Principalmente a Inglaterra, tá? Sempre foi um país muito ligado a essa questão,
da sinofilia em geral, tá? Então, eles já tinham lá outras raças em desenvolvimento, na Alemanha também. Então, isso aí, dentro do Pitbull, a gente pode afirmar que sim, essa parte técnica, né? A gente pode ter como marco, né, de início a fundação dessas duas entidades, que é a UKC e a ADBA. Então, acredito que, historicamente, a partir daí, começaram a surgir os principais criadores e foram começando a ser concebidas as principais linhagens de sangue da raça. É, a gente tem, então, a partir, como eu falei, de 1860, né? Esses primeiros imigrantes, né? Que vieram principalmente da Inglaterra e Escócia, ali, Irlanda, começaram a trazer esses cães. O Fillen é um cão muito antigo, tá? Tem outros, Al Brown, tá? É um cara também muito antigo, tá? Um cara que a gente tem que falar, um criador que a gente tem que falar é o John Colby, tá? John Pritchett Colby. O John Colby talvez seja um dos caras, não diria mais importantes, mas um dos mais importantes da raça Pitbull, até porque a família Colby mantém hoje, até hoje, tá? Eles começaram a criar. O John Colby teve o primeiro Pitbull com 12 anos, se não me engano, 11, 12 anos, ainda adolescente, e ele nunca mais parou de criar essa raça, né? Nós estamos falando do final do século XIX, cara, tá? Então, assim, ele estava lá presente, ajudando na organização do UKC, entendeu? Ele é um cara presente nesse movimento todo. Então, ele tem cães que podem ser mapeados desde 1880. E é um criado, e é uma família, lógico que ele faleceu, tá? Mas os descendentes dele ainda criam pitbull nos Estados Unidos, né? Então, a família Kolbe hoje, a gente pode dizer que é talvez a linhagem mais antiga do mundo, né, que ainda continua em atividade, né? Então, eu falei aí o Confile, Air Tudor, também é um criador bem antigo, tá? Então, assim, esses criadores, tá, eles fizeram realmente a base de tudo que a gente tem hoje. Nós temos um criador chamado Floyd Boudreaux, né, que ele é responsável pela criação de uma linhagem chamada Eli, né, que ainda existe, ele está vivo ainda, né, já é um senhor já, né, ele cria também ativamente, tá? Se não me engano, desde a década de 50 aí, ele é um cara muito antigo, tá? E continua em atividade hoje. Já mais dessa nova geração, nós temos Tom Garner, Pat Patrick, mas esses do começo que eu falei, Con Philly, Al Brown, Air Tudor, Howard Holmes, cara, Jack Wilder, tem muitos criadores, cara, que seria um negócio até chato aqui, mas eles deram origem às primeiras linhas de sangue, como Old Family Red Nose, o próprio Colby, Crenshaw. A raça Pitbull hoje, quem quiser estudar, você consegue entender a história, porque existem registros, né, desses criadores, né, eles têm pedigrees que eram manuais que já estão transcritos, né, para a internet. Esses criadores, nós temos que realmente fazer uma homenagem para eles, né, porque eles são responsáveis pelo resultado desse cão que a gente tem hoje. Se não fossem eles manter, durante essa época que foi difícil, né, uma época que eles não tinham tanto recurso, né, financeiro, eles foram muito importantes para manter essas linhas vivas, fechadas, sendo selecionadas, para que a gente conseguisse hoje, nessa era moderna, nessa era contemporânea, a gente ter esse cão que a gente ama, que é o Pitbull. Cara, fascinante, né? A história, ela acaba elucidando muita coisa. Eu costumo sempre dizer que para a gente poder entender o contexto atual de qualquer coisa, a gente tem que recorrer à história, à literatura, aos livros, que é o que vai trazer para a gente a real compreensão da amplitude dos fatos que acabaram desencadeando no que hoje é a realidade atual.